Boa noite. Estamos aqui hoje para. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje eu e o Pedro estamos nos reunindo para conversar um pouco sobre essência humana e economia. E quero convidar o Pedro a se apresentar um pouco. Na sequência, nós vamos aprofundando no assunto. Um prazer, antes de mais nada, né, estar aqui contigo, podendo conversar um pouco sobre esses assuntos que a gente ainda tá, que eu ainda tô, né, começando a explorar aí, mas trazendo várias leituras de vários lugares diferentes, vários estudos de perspectivas distintas e tentando costurar aí algumas ideias, né? Mas eu sou o Pedro, eu sou bacharel, licenciado e mestre em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou professor do Instituto Federal do Tocantins e atualmente também sou doutorando no PGDR, que é o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da URGS. Até muito das coisas que a gente vai conversar hoje vem a partir desse novo campo aí que eu estou desbravando e tem gerado algumas inquietações e diálogos com a Monique. E aí dessas conversas surgiu essa ideia, né, da gente estar aqui dialogando um pouco mais e compartilhando esses diálogos e reflexões com mais pessoas, né? Eu sou Monique, sou geógrafa, pedagoga, mestre em educação, uma inquieta na compreensão do de onde viemos, o que estamos fazendo por aqui, para onde vamos. Tenho me debruçado por questões vinculadas a autoconhecimento e espiritualidade já há alguns anos. E a minha caminhada ela sempre me convida a pensar o espiritual e o social, onde nós conseguimos de alguma forma gerar esse diálogo e talvez até uma busca por um equilíbrio, né, nessa complexidade do que nós somos. Esse nosso encontro, ele surge de muitas conversas e trocas, e especialmente a gente refletir um pouco sobre as questões sociais e espirituais, né? E nesse sentido, a gente se deparou com uma inquietação muito forte essa semana, que era com base num estudo de algumas teorias também de desenvolvimento interior, humano, e nesse sentido a gente ficou discutindo sobre perspectivas das hierarquias do desenvolvimento das necessidades humanas, né? E aí nessas hierarquias eu conversando com algumas pessoas sobre pirâmide de Maslow e algumas teorias do que possibilita, né, o caminho para o desenvolvimento, né? E a gente se deparou com algumas questões sobre a pobreza, né? Como que a pobreza de alguma forma interfere ou não, né, nesse processo do autoconhecimento e do desenvolvimento espiritual. E aí o Pedro está se aprofundando em algumas leituras nesse sentido, e aí a gente se deparou com essa possibilidade, né, de diálogo direto dentro do que a gente muitas vezes coloca em aspectos distintos, que é a espiritualidade e a ciência, só que na verdade elas estão todas muito interligadas no que nós somos, porque nós somos seres complexos, né? E a nossa complexidade faz com que haja um constante diálogo, seja mais consciente ou inconsciente, em todos os aspectos do que nós somos, né? E aí, então, ah, queria convidar um pouco o Pedro para comentar algumas questões nesse sentido, né? Dentro dessa compreensão sua, né, que é um acadêmico, que tem todo esse olhar mais científico, né? Uhum. Como você entende essa essência humana, essas perspectivas
né, das necessidades, motivações, objetivos humanos dentro desse processo aí do desenvolvimento econômico. Então, né, como eu comentei, eu tenho me aprofundado nos estudos mais vinculados a ideias a partir de um olhar econômico da coisa, né, do mundo. E aí um dos temas centrais, assim, um dos conceitos, né, de ideias centrais dessas perspectivas econômicas é essa noção de desenvolvimento, né? E aí até surge daí essa conversa, né? Porque, pô, desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano, né? Então, quando a gente para pensar essa ideia, né, do que é o desenvolvimento, existem N perspectivas possíveis, né? Mas a partir do que eu tenho lido assim, no PGDR especialmente, a economia, ou pelo menos um olhar mais hegemônico da economia, né, faz alguns links aí da ideia de desenvolvimento com a noção de progresso e com a perspectiva de crescimento econômico. São três coisas que, a princípio, se apresentam quase como indissociáveis nesse olhar mais hegemônico da economia, né? Então, assim, o progresso ele está muito vinculado à ideia do desenvolvimento material, desenvolvimento da razão, da ciência, das tecnologias. Com esse progresso, a gente conseguiria produzir cada vez mais e, portanto, conseguiria obter um crescimento econômico. E a partir desse crescimento econômico, a sociedade ou as sociedades, né, se desenvolveriam. E aí, nessa perspectiva, portanto, os indivíduos que são parte dessa sociedade acabariam se desenvolvendo. E aí, essa noção do desenvolvimento, ela está muito associada à ideia dos direitos, por exemplo, né? Direitos sociais, direitos políticos, está muito associada ao acesso a serviços como saúde, educação, né? Então, vem nessa perspectiva que, de fato, é o que se busca, né? A gente não pode negar a importância de ter acesso a uma série de direitos e serviços. Não é a ideia que não é negar isso, né? Mas é também mostrar ou enfim, né, trazer algumas reflexões que apontam que essas conexões tão diretas entre progresso, crescimento econômico e desenvolvimento não são coisas tão simples ou tão naturais, digamos assim, né? Não são coisas que estão necessariamente imbricadas, conectadas uma na outra. E refletir sobre isso nos traz, inclusive, novos apontamentos, né? Se eu percebo que lá na essência existe um ponto de vista, né? Que muitas vezes, pensando na nossa sociedade, está vinculada a uma ideia bastante eurocêntrica, né? De mundo. Bom, se eu estou olhando com esse olhar para o que eu estou chamando de desenvolvimento, progresso, eu posso estar negando outras perspectivas, né? Por exemplo, o progresso ele está muito associado, como eu comentei, né? O progresso está muito associado com a ideia da razão, da ciência. E essa perspectiva do desenvolvimento da razão e da ciência, elas vêm como um contraponto justamente à perspectiva religiosa anterior. A gente não pode esquecer que essa noção de progresso, ela vem com o iluminismo, ela vem justamente num contexto onde o mundo feudal está em decadência e o mundo capitalista está em ascensão, né? Então, esse mundo feudal muito vinculado às ideias da religião, explicando o mundo, e o capitalismo precisando de outras bases filosóficas, né, e de conhecimento para explicar o mundo, que justificasse o seu desenvolvimento para negar o que tinha anteriormente, né? E, bom, beleza, tudo bem, mas será que é só isso, então? Será que eu posso necessariamente fazer esse olhar linear da coisa, né? Não tem mais, como tu falou, né? Somos seres complexos, né? Não tem complexidades e nuances aí no meio que podem ser questionadas? Pelo que a gente vem refletindo e conversando, sim, né? Tem bastante. E aí,
te devolvendo a pergunta, assim, né? Porque, tá, e essa reflexão sobre a essência humana, né? Como que ela pode dialogar com essa minha inquietação que eu estou te trazendo, justificando ou não, ou trazendo um contraponto, ou somando pontos para a gente pensar sobre, né? É, uma das partidas dessa reflexão foi o pensar que hierarquicamente o ser humano, todos nós estaríamos seguindo uma lógica padrão, que seria na base nós precisaríamos suprir as nossas necessidades fisiológicas, depois a nossa segurança, e aí nós conseguiríamos pensar no nosso amor e relacionamentos, estima e, por fim, realização pessoal. Né? E aí nós ficamos pensando que dentro do país tão desigual quanto o nosso, existem muitas possibilidades de desenvolvimento, né? E aí, se existem tantas possibilidades de desenvolvimento, será que essa lógica, ela de fato expressa, né, a condição que a maior parte da população global se encontra? Né? E aí nós podemos pensar também, será que o autodesenvolvimento e o acesso a uma busca espiritual está restrito a pessoas que têm realmente condição material? Ou será que isso está intrínseco e acaba, de alguma forma, se expressando em diferentes lugares, independente da condição? Claro, como o Pedro comentou, não excluindo o direito dessas pessoas de terem acesso aos seus desenvolvimentos estruturais. Isso é direito, isso todos nós, né, quanto cidadãos, precisamos lutar e reivindicar que seja efetivado. No entanto, quando a gente de fato tem a oportunidade de conviver com regiões que estão numa situação de exclusão, a gente percebe que a busca pelo autoconhecimento está presente. As pessoas elas estão se unindo, elas estão trocando, elas estão se conectando com diferentes formas, né, de buscas espirituais. Então, assim, tenho a sensação das vivências e também da minha história de vida que, apesar de todos os desafios, né, que as pessoas com menor infraestrutura vivem cotidianamente, a busca ela está presente espiritual, né? Essa unidade, essa essência, ela acaba se expressando, né? E aí eu queria Uhum. perguntar para o Pedro um pouco mais sobre essa questão, né, do material, das diferentes perspectivas. O que é a pobreza, Pedro? Conta aí. Uhum. Então, né, quando a gente para pensar nisso, né, nessa conexão que eu progresso, crescimento econômico, desenvolvimento, né, e até uma das tuas inquietações que tu me trouxe, assim, né, tá, então a pessoa ela só vai poder se preocupar com a sua evolução individual, né, a partir do momento que ela tiver as suas necessidades básicas supridas, né, abrigo, alimentação, vestimenta, né, isso nos leva a pensar, bom, o que que são essas necessidades básicas, né? O que que é então essa noção de pobreza que a gente carrega, né, na nossa sociedade? Porque a partir do momento que eu falo, né, que uma pessoa pobre, como ela está muito preocupada, uma pessoa mais pobre, né, como ela está muito preocupada com as suas necessidades materiais, ela não vai ter tempo para se preocupar com a sua espiritualidade. A pessoa que está falando isso, ela está partindo da sua própria perspectiva do que seria um mínimo aceitável, né? E, portanto, o que seria a pobreza. Mas quando a gente olha no sentido mais amplo para outras culturas, né, para outras racionalidades, essa noção de pobreza ela não é muito clara, assim, a gente não tem um conceito objetivo de pobreza que de fato possa ser usado universalmente, né? A ciência ela tem muito isso da busca dos conceitos universais, das explicações universais, né? Mas a pobreza o conceito de pobreza não entra aí, porque justamente existe essa dificuldade, né? E aí, lendo uma autora, né, que é a Miriam Lang, ela vai justamente trazer essa reflexão de que na nossa sociedade faz muito sentido falar em pobreza como escassez material.
Mas em outras sociedades, em outras culturas, a pobreza ela está muito mais associada à ideia, por exemplo, de uma exclusão do contexto social. Não a exclusão material, mas a exclusão da convivência na comunidade, né? Ela está vinculada a uma perda de status, por exemplo. Então, a pobreza ela dialogaria muito mais como o oposto de poder do que de riqueza, né? É, em alguns contextos, a pobreza ela está mais associada à ideia do não conseguir atingir os seus objetivos. Então, existe essa dificuldade de estabelecimento do que é a pobreza e o que é o mínimo aceitável, né? O mínimo material aceitável. Por quê? Porque isso é muito subjetivo e isso varia muito no tempo e no espaço, né? E aí, se a gente não consegue estabelecer esse mínimo, portanto, a gente não consegue dizer o que seria o oposto, né? A partir do momento que eu não consigo estabelecer o que é a pobreza, eu não consigo também estabelecer o que é a riqueza, né? E aí, pensando nessa perspectiva, qual é o limite também da riqueza? Né? Qual é o máximo necessário, por exemplo, para a pessoa se sentir, bom, agora tudo bem, eu não preciso de mais dinheiro, por exemplo, né? Porque o dinheiro ele é uma coisa extremamente abstrata. A gente, claro, lida com dinheiro todo dia, né? Bom, cada vez menos que é cartão de crédito, já é o Pix, não sei o quê, né? Mas a ideia do dinheiro ela está muito presente, mas no nosso dia a dia, mas é uma ideia extremamente abstrata, né? E que não tem um limite. O geógrafo Carlos Walter, né, ele traz muito isso também. Se o dinheiro passa a ser a mediação de todas as relações e o objetivo de uma sociedade sempre é ganhar mais dinheiro, bom, qual é o limite para uma pessoa? Porque o dinheiro é uma coisa que tu vai sempre acumulando ali, né? Chega um determinado momento, sei lá, que a diferença concreta entre 10 bilhões ou 100 bilhões para o dia a dia de sobrevivência é uma coisa que é, assim, é impensável, né? Não dá para dizer que a pessoa vai ficar muito mais feliz se ela tiver 100 bilhões, ela vai ser muito mais triste do que se ela tiver 10 bilhões na conta, por exemplo, né? A própria Miriam, na reflexão do texto dela, ela traz isso. Assim, existem estudos que mostram que depois de uma determinada faixa de renda, não dá mais para fazer essa correlação direta entre mais dinheiro e mais satisfação, mais qualidade de vida, mais felicidade, porque é uma coisa extremamente abstrata, né? Que é diferente de falar de ter comida no prato, ou ter roupa, ou ter um teto, né? São categorias diferentes, são esferas diferentes, né? Então, quando a pessoa fala que só vai se preocupar com a sua evolução espiritual a partir do momento que tiver as condições mínimas, fica difícil de dizer quais são essas condições mínimas, né? É quase como se uma pessoa de classe média alta, quando falasse isso, porque ela tem acesso à possibilidade de fazer cursos ou ter professores e professoras, sei lá, de yoga, por exemplo, né, pagando mensalidades super altas, é quase como se essa pessoa estivesse falando, bom, então a elite econômica vai conseguir se desenvolver espiritualmente e a massa da população mais pobre, não. E aí, de certa forma, se a gente for buscar lá na essência disso, existe uma hierarquização, né, entre o grupo das pessoas que vão se tornar mais evoluídas espiritualmente e as pessoas que vão se manter menos evoluídas espiritualmente. Não, é muito estranho pensar isso, né? Você estava falando aí, eu estava pensando aqui que parece que está muito definido, parece que está posto o que é espiritualidade também, o que é desenvolvimento espiritual. Quanto que na prática, você Uhum. estava falando, eu estava pensando nisso, né? Ah, a gente só vai conseguir se dedicar para nossa autorrealização quando tiver todas as necessidades atendidas. Só vai conseguir, né, ter um caminho espiritual. Eu fiquei pensando, né, que o próprio conceito de necessidade é relativo, porque para uma pessoa as expectativas dela são atendidas ou realizadas muitas vezes com
um percentual monetário muito menor, logo muito mais realizável, dependendo da estrutura no qual ela está inserida, e para outras pessoas você tem aí expectativas que são muito mais complexas, né, para a realização de um objetivo. Não que esse objetivo seja melhor ou pior, acho que não existe isso, porque tem o que realiza cada um, né? Uhum. Tem pessoas que querem ter o seu milhão e que ótimo, né? Elas que consigam. Tem outras pessoas que querem ter uma vida simples, morar na praia, ou enfim, contato com a natureza, ou morar num centro urbano, mas conseguindo ter tempo e ter gestão do seu espaço, né? Trabalhar X horas, também cada um tem uma inquietação até nesse sentido. Né? Quantas horas eu me sinto produtivo quando eu estou trabalhando? Eu preciso trabalhar 8 horas e fazer hora extra, isso me faz me sentir útil? Ou sou uma pessoa que eu me realizo conseguindo trabalhar 4 horas e tendo tempo para outras questões que são importantes para mim também? Eu acho que Uhum. essas questões elas são muito importantes. Enquanto você falava também, eu fiquei refletindo aqui sobre as questões, né, de filosofias mesmo, mais espirituais, que apontam que é importante que a gente faça, que a gente atinja o desenvolvimento espiritual, mas que antes disso a gente tenha a nossa estrutura material. Né? Então, as próprias escrituras de diferentes linhas falam isso. Você está na matéria para viver a matéria. Então, nesse sentido, se realize materialmente. Porque se você estiver frustrado, ou estiver com qualquer sensação de inferioridade, porque você não realizou alguma coisa, ou porque você abriu mão, isso também vai te privar de estar entregue totalmente, se para você fizer sentido em algum momento, ter uma entrega total para a espiritualidade. Né? Tem algumas culturas que quando a pessoa faz 60 anos, ela tem uma aceitação social para que ela possa abrir mão de tudo. A família entende que a pessoa não vai mais se preocupar com demandas materiais e vai poder agora se dedicar espiritualmente, independente do caminho que ela estiver seguindo. Né? Então a pessoa ela fala, não, ela cumpriu a parte dela, agora segue, né? E cada um vai ter um momento da vida que isso pode acontecer. Você pode ter um chamado muito novo, você pode ter uma necessidade da sua vida de realização de demandas materiais que vão te exigir por mais tempo. No entanto, existe um ponto que nenhum de nós vai fugir, que é a morte. Né? E eu acho que quando a gente propõe isso, o que é a essência humana? Porque na prática a gente nasce, vive e morre. Não importa. Não importa quais caminhos você vai Uhum. optar. Não tem a opção não morrer. Em algum momento todos nós iremos nos deparar. E esse momento de pandemia nos coloca em xeque. Porque a gente está exatamente Uhum. vivendo uma situação que é, olha, as pessoas estão morrendo e não, nós estamos perdendo muitas pessoas, conhecidas ou não, Uhum. né? E isso para nós inevitavelmente traz a reflexão da finitude, que é uma coisa que a nossa cultura tem uma dificuldade muito grande de lidar. Né? E isso independe da sua Sim. classe social. E isso também independe da sua opção política, que eu acho que também é uma inquietação nossa muito grande. Porque eu Uhum. tenho uma presença religiosa na minha vida desde criança. Eu nasci numa família católica e tive contato com filosofias e práticas espirituais muito novinha, e depois passei a vivenciar com 14 anos de forma, né, rotineira, práticas, e me dedicando mesmo e fazendo muito sentido e sendo uma base importante para o que eu sou e nessa estrutura de desenvolvimento. No entanto, é muito reflexiva com qual que é a minha ação nesse mundo. Né? Em nenhum momento a prática espiritual ela me distancia da minha consciência de classe, até porque eu sou uma pessoa da Uhum. periferia. Né? E aí a Uhum. gente se questiona nesse sentido, porque nós vivemos num país que, infelizmente, grande parte da população está excluída dos seus direitos. Né? No entanto, independente de onde você tenha nascido, você não está excluído do fato de a gente não saber de onde a gente veio, da gente viver com uma série de pressões cotidianas numa vida que é cheia de mistérios, vou colocar assim, né? E Uhum. aí saber que existe um fim, seja para nós, seja para as pessoas ao nosso redor. Né? E aí a gente se depara também com uma reflexão sobre o que é a fé, que a gente estava discutindo essa semana. Né? Uhum. Enfim, o que é a fé? Porque a fé ela também é muito relativa. Né? Eu posso ter fé
de uma forma muito vinculada a determinada linha religiosa e seguir aquilo que fazer sentido na minha vida. Eu posso ter fé na natureza, posso ter fé que existe uma sabedoria da vida, e aí você se conecta com Pachamama, se conecta com a Mãe Divina, com o Sagrado, aí não importa o nome, né, com a inteligência universal, e aí, mas você entende que existe uma energia aí que está regendo as coisas, que você quer se conectar com ela e aquilo te preenche. Você pode ter fé na ciência, né? Ou você pode ter uma fé profunda de que quando você morrer vai acabar, né? Agora, o que é a fé? Né? Será que a fé ela tem que ser algo que te imobiliza? Será que a fé tem que ser algo que te realiza? Será que a fé ela precisa ser algo que demanda uma infraestrutura específica para que você se conecte com ela? Porque nesse mundo atual é tudo tão materialista, né? A gente precisa de bens para provar tantas coisas o tempo inteiro. Só que o ser humano, na sua essência evolutiva, se conectou com o sagrado, independente de onde estivesse. Na nossa essência evolutiva, a gente acreditou nesse sagrado, independente do continente onde houve a evolução humana. Havia observação da natureza, havia um mistério que nos conectava, né? E para isso, obviamente, havia uma estrutura social que permitia. E aí a nossa questão é, além de todas as exclusões sociais que grande parte da população brasileira, população assim, mais mundial, se depara, ela também tem que ser tem que ser colocada num lugar de exclusão do direito a se desenvolver espiritualmente, que seria basicamente uma coisa que não tem preço, né? Isso, claro, existem muitas interpretações, mas é importante a gente refletir isso também. Porque se eu sou uma pessoa de fé, que eu me conecto comigo mesma e com o que é simbólico para mim a partir do meu sonho, por exemplo, não tem nenhum preço. Eu vou fazer as minhas conexões, eu vou anotar o meu sonho, eu vou compartilhar o meu sonho, e aquilo me conecta com o divino. E aquilo para mim faz sentido. Né? Eu vou ter um santinho em casa, eu vou acender a minha velhinha, como muitos povos tradicionais fazem, vou fazer os meus rituais com o que eu tenho, e ali está o meu sagrado. E nesse sagrado está a minha busca do meu autoconhecimento, da minha essência, do meu propósito, porque no fim a gente está buscando isso. Está buscando algum centramento para conseguir ter uma rotina que faça sentido, de alguma forma realizar essa passagem, independente de como, mas realizar essa passagem. Né? Só que, inevitavelmente, nós vemos um planeta que está numa estrutura econômica global, seguindo aí as regras do sistema capitalista, e, obviamente, a gente precisa reivindicar que haja as condições para todos, inclusive de se autorrealizar. Né? Sim. Então, exato, exato. E aí, pegando até um pouco alguns elementos assim da tua fala, né, para fazer esse diálogo com um olhar mais econômico, né? Quando tu fala ali no início, né, de que tá, beleza, a gente tem essa questão, né, do dinheiro, né, do sistema capitalista e tal, mas a gente tem essa busca, essa essência, né, de realização. Aí vem a reflexão, uma reflexão até do economista que ganhou até o Nobel e tal, o Amartya Sen, né? Ele vai frisar num dos textos dele uma coisa que é bem interessante e importante da gente se dar conta, né? Não se no mundo que a gente vive hoje não tem como negar a importância do dinheiro, né? A questão é o dinheiro ele vai ser um fim ou o dinheiro ele vai ser um meio? Essa é a questão, né? Se eu estou seguindo o meu propósito, vamos colocar assim, e aí eu, por estar seguindo o meu propósito, consigo gerar riqueza, acumular riqueza, mas essa riqueza ela não é um fim em si, ela é um meio, e aí a partir dessa riqueza, por exemplo, eu vou auxiliar causas sociais, causas ambientais, eu vou auxiliar que outras pessoas também consigam atingir os seus respectivos propósitos, e não vou ficar nessa mesquinhez, né, do ter que acumular cada vez mais, cara, beleza, né? Porque para ele, né, o dinheiro, o desenvolvimento econômico, ele é um meio para que
a gente consiga atingir as nossas liberdades, né? A grande questão dele é isso, é essa busca pela liberdade, pelas liberdades, né? Porque ele vai elencar 5 liberdades possíveis, né? Então, isso é interessante da gente se dar conta, né? O dinheiro no nosso cotidiano, ele se tornou um fim ou ele se tornou um meio? E aí, essa reflexão ela é especialmente importante porque aí já indo para um outro, né, autor, que é o Polanyi, ele vai salientar que a gente atualmente vive, né, numa economia de mercado. E aí o que ele vai chamar a atenção é que como a gente vive numa economia de mercado, todas as nossas relações, elas passam a ser mediadas pelo dinheiro, né? E aí ele vai chamar a atenção para o fato de que tradicionalmente as trocas elas estavam submetidas às relações sociais. Ou seja, as relações sociais elas são mais amplas e as trocas elas são um elemento dentro dessas relações sociais. E essas trocas poderiam ser o escambo entre bens materiais mesmo, ou mediadas pelo dinheiro, porque o dinheiro ele não é inerente ao capitalismo, né? O dinheiro em si ele é muito mais antigo. Mas dentro de uma sociedade capitalista, dentro de uma economia de mercado, dentro dessa perspectiva de que todas as relações são mediadas pelo dinheiro, a gente tem uma subversão dessa lógica, né? E aí ele vai salientar que atualmente as relações sociais estão submetidas às trocas e a essa perspectiva econômica, né? E aí vem o problema, que é aquilo que eu comentei anteriormente, né? Dessa questão da acumulação do dinheiro, dessa questão abstrata, né? E até dessa distorção, né? Porque assim, a minha realização não vai se dar pela quantidade de dinheiro que eu vou ter na minha conta quando eu morrer, né? Trazendo para uma perspectiva da finitude, como tu apontou, né? Quando a minha vida se encerrar, não vai ter lá um extrato bancário fazendo uma caricatura aqui, né, na mão lá de Deus, e Deus vai olhar o teu extrato bancário e vai dizer, ah, não, beleza, tu acumulou mais de não sei quanto, então tá ótimo, tu cumpriu aí o teu objetivo na vida. Ah, não, tem menos, então não. Então vai, volta lá, uma outra reencarnação, tipo, né? A questão, a perspectiva que a gente tem que ter, acho que a atenção que a gente tem que ter no mundo hoje é muito isso, né? E até que ponto a minha ação no mundo também, ampliando um pouco agora o nosso olhar, né? Mas até que ponto a nossa ação no mundo, ela também, nessa busca eventualmente por dinheiro, ela não acaba gerando uma série de outros impactos, né? Por exemplo, impactos sociais e impactos ambientais. Essa reflexão ela tem que estar sempre presente. A gente vive num mundo globalizado aí, a gente tem falado cada vez mais, né, da questão dos impactos ambientais, do o que algumas pessoas têm chamado de antropoceno ou capitaloceno, né? A gente tem falado muito da iminência, né, de uma crise climática global. Então, isso são pontos que a gente tem que estar muito atentos e atentas na nossa lógica cotidiana de vida, né? Por outro lado, a gente vive num mundo que, cara, produz muita coisa, produz muita riqueza. O Milton Santos chamava atenção para isso, né? Qual é a diferença do mundo antigamente para o mundo hoje? É que hoje a gente tem condições materiais de garantir uma boa subsistência, uma boa qualidade de vida para todo mundo. Mas por escolhas políticas e econômicas a gente não faz isso, né? Eu acho que o exemplo mais emblemático disso é a questão da comida, né? A gente produz alimento suficiente para atender os 7,5 bilhões de seres humanos que tem no mundo. Mas, segundo a FAO, no mundo hoje, quase 1 bilhão de pessoas passa fome todos os dias, algum tipo de fome todos os dias. E Então, crescendo assim, com a isso pandemia, é né? absurdo. E com a pandemia aumentou, exatamente. E aí, pegando esse gancho da pandemia, assim, né, a gente já vive num mundo extremamente desigual.
E com a pandemia, essa desigualdade ela aumentou, né? Então, assim, aquela conversa de que estamos todos no mesmo barco com a pandemia, não, não estamos, né? Porque algumas pessoas ficaram ainda mais ricas durante a pandemia. E a maior parte da população mundial ficou mais pobre durante a pandemia, né? E aí é interessante também, fazendo um outro link, agora saiu uma pesquisa da FGV, agora poucas semanas atrás, sobre que estava avaliando o índice de infelicidade, né? Ou o oposto do índice de felicidade, né? E aí se percebeu que no Brasil a gente está mais infeliz. A gente no Brasil nunca foi tão infeliz quanto a gente é agora. Claro, né? A gente está num contexto bem caótico, a desigualdade aumentou, pobreza, desemprego, enfim, uma série de calamidades aí, né? Mas ao esmiuçar os dados, vem a grande questão. Os mais pobres sentiram mais e os mais pobres ficaram menos felizes, né? A população mais rica, que acumulou mais riqueza, ou pelo menos se manteve no mesmo patamar, essa população não sentiu, né? Então tem uma distinção bem clara, assim, entre quem está na base da pirâmide social, quem está no meio e quem está no topo. Isso, claro, né? Está totalmente vinculado a essa perspectiva econômica, né? Da concentração de renda. E pensando na infelicidade, se a gente na pandemia foi convidado a se deparar e ter que falar sobre finitude, sobre morte, e também ter que escrachar as desigualdades, porque elas foram tanto expostas quanto aprofundadas, ao mesmo tempo a gente está tendo que lidar com as questões climáticas, né? Porque não está dando tempo de respirar. Uhum, Né? A gente passou, a gente sabíamos, né, desde a década de 50 que isso ia acontecer. No entanto, por opções políticas, a coisa ela está sendo, né, ainda pouco, uhum, pouco trabalhada com pouca seriedade, né? A gente, de fato, está colocando os outros interesses e a gente pode questionar o sistema. Obviamente, esse sistema, nessa estrutura, com esses valores, ele uhum, está jogando contra a população humana. Dá para dizer, inclusive, que nós estamos dentro de um sistema que está nos levando à extinção, né? Pelo menos a um colapso global, extinções de outras espécies em massa, mas a humana também está em xeque. Essa semana eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que se a gente não passar a tomar outras escolhas, nós corremos o risco de nos extinguir quanto espécie. No entanto, inegavelmente, a humanidade está em xeque. A humanidade no sentido de sermos humanos, porque a estrutura que uhum, nós criamos e entre nós com o planeta, com as plantas, com os animais, de nós, né, dentro dessa macroestrutura que é o nosso planeta, né, nesse sistema que é interligado em diferentes níveis, ele está sendo desumano. Então, a humanidade, de fato, uhum. ela está sendo colocada à prova, né? E aí a gente pode refletir que o sistema ele está infelizmente rumando para algumas adaptações. Eu falo infelizmente porque utopicamente, Uhum. né, eu gostaria muito de viver um outro sistema. Eu não acho que seja inviável, eu acho até que é bem viável e seria muito interessante que a gente pudesse fazer, né, uma mudança aí de sistema econômico global. No entanto, independente disso, está arrumando para uma adaptação e a gente vem observando dinâmicas de modificação que começam a acolher a necessidade desse espaço da autorrealização com o maior número de pessoas, porque o índice de infelicidade, os apontamentos de ansiedade, que acabam impactando na Uhum. produtividade, né, que é o interesse de grande parte das corporações também, mas começam a indicar, por exemplo, o botão com o levantamento de felicidade, né, que traz um outro olhar. Será que é só o PIB que faz diferença? Não é, a gente já percebe que não. Então, dados Uhum. científicos apontam que não. Então, outros fatores fazem com que as pessoas estejam mais felizes, né? E aí, essa semana, nós nos deparamos com a notícia do Japão, né? O Japão está aí discutindo a diminuição da carga horária de trabalho. Então, as pessoas passariam
né? Então, estudando a possibilidade de trabalhar 4 dias e folgar 3, né? E aí, no primeiro momento, eu ainda falei com o Pedro, nossa, mas para conseguir gerar mais emprego? Aí ele, não, também tem outros aspectos, que é a pessoa conseguir estudar, conseguir ter filhos, né? O Japão tem essa crise, assim como outros países mais desenvolvidos, né? Uhum. Então, a gente começa a se deparar, seja por um viés economicista, ou não, que poderia ser por um viés humanista, por um viés de busca realmente de realização, de acolhimento e práticas mais humanas para todas e todos, a gente começa a precisar, né, adotar práticas que acolham outras perspectivas humanas, não apenas o trabalho, né, não apenas a sobrevivência, né, pensando aqui em países como o Uhum. Brasil e outros que estão numa situação de baixa infraestrutura e baixa presença efetiva do Estado, né? Sim. Esse caso do Japão ele é muito emblemático, né? Porque se a gente for pensar, o Japão, de certa forma, representa muito nessa visão, né, mais linear, vamos dizer assim, né, de um país que é subdesenvolvido, depois passa a ser em desenvolvimento, depois passa a ser desenvolvido, né, a economia cresce, os direitos sociais são ampliados, a população ganha qualidade de vida. Então, se a gente for pensar, o Japão, de certa forma, ele percorreu esse caminho completo, né? E aí, quando ele chega lá no, entre aspas, óbvio, né, lá no ápice, eles se deparam com uma série de problemas. Dentre esses problemas, a gente tem, por exemplo, a questão do suicídio, que é brutal no Japão, né? Os índices de suicídio são gigantescos. E, claro, existem múltiplas explicações para isso, é um problema super complexo, mas vem também como a questão da pressão pelo trabalho, né? A pressão da realização profissional, do dinheiro. Então, assim, a pessoa ela vai, corre a vida inteira em busca disso, mas ela não se realiza de fato, né? Ao mesmo tempo, como as pessoas estão extremamente focadas ali na coisa do trabalho, do desenvolvimento profissional e tal, as pessoas se isolaram. As pessoas não têm mais tempo de se dedicar ao lazer, as pessoas não têm mais tempo de se dedicar à família, né, ou às relações humanas de uma forma geral. E aí as taxas de fecundidade do Japão estão caindo absurdamente, né? O Japão ele é um país que passa por um processo de envelhecimento da população, justamente porque as pessoas optam por não ter filhos, né? Beleza, por N motivos, é uma questão complexa, mas também porque chega um determinado momento onde a escolha é: vou me dedicar à minha carreira ou vou me dedicar à minha família, especialmente para as mulheres, isso é uma escolha que a sociedade atual impõe, né? E aí, bom, as pessoas optam pelas carreiras. Mas olha a loucura, né? Porque isso, consequentemente, começa a gerar pressão sobre o sistema de seguridade social, especialmente a questão da aposentadoria. A população começa a diminuir e, claro, né, a economia tende, em algum momento, também a começar a declinar. Se a gente for entender a economia como a produção para abastecer a população, né? Se a população envelhece, diminui o consumo, se a população em si diminui, são menos pessoas a consumir, isso coloca em xeque toda essa perspectiva, né? Todo esse desenvolvimento aí, esse desenvolvimento, né, que era tido como o ideal. Então, quando eles param para discutir isso, e bom, então tá, então vamos diminuir o tempo de trabalho, aumentar o tempo de descanso das pessoas, para que as pessoas consigam, de fato, tecer relações sociais, se dedicarem ao lazer, se dedicarem à sua saúde, né, à educação. E eles colocam, inclusive, né, como diminuir o tempo de trabalho para que as pessoas consigam se dedicar a outras atividades onde elas também consigam se preencher, né, e talvez realizar os seus propósitos em outros contextos, né, que não trabalho. E é interessante porque a Então é, pessoa vai ter é muito trabalho, ela interessante. vai conseguir fazer a manutenção da sua renda e vai poder estar desenvolvendo outras questões. Acaba indo nessa linha, né? Ó, você está garantindo o básico,
que obviamente, né, se a pessoa for optar, você vai optar por trabalhar e garantir comida, ou você vai optar por realizar algo vinculado à sua estima, por exemplo. Ah, você vai falar, vou garantir a comida, né, gente? Porque barriga vazia não tem condições, é o básico do básico do básico, né? No entanto, a gente está discutindo aqui nesse lugar do tá, né? Mas somos mais, nós somos mais do que uma barriga vazia, né? E a gente precisa começar a falar um pouco mais sobre isso, obviamente. Uma outra coisa que me chama atenção aí nesse caminho é o Brasil, né, agora ter legislação para a implementação do autoconhecimento na educação básica, que eu acho que também é um indicativo de uma abertura de mudança estrutural e também de reconhecimento da importância dessas nossas esferas, né, mais sensíveis e também de realização. Porque ao mesmo tempo que muitas vezes o autoconhecimento, o autodesenvolvimento parecem potencializadores da individualidade, ao você se conhecer melhor e reconhecer as suas próprias fragilidades, sonhos e potencialidades, na verdade você fica mais seguro e também mais consciente da sua importância dentro do todo, né? E aí a espiritualidade, na maior parte das vezes, ela nos convida à nossa autorresponsabilidade, à nossa consciência do todo, a nossa consciência de pertencimento, a nossa consciência do lugar que nós habitamos, né, da forma que nos relacionamos. Então, nesse sentido, há uma abertura também aqui no nosso país para novas práticas que contribuam no desenvolvimento dos dons e talentos e, obviamente, na construção de um país melhor. Porque, gente, ter pessoas mais felizes ao seu redor, ter pessoas que realmente estão conseguindo atuar no que elas gostam, ter pessoas que conseguem se entender, né? Ter pessoas que estão ali se conhecendo, tendo a oportunidade disso, né? Porque por mais que seja um caminho muito possível com práticas, né? Até que você consegue inserir na sua vida de forma individual e tudo mais, é para poucos. Né? E há, né, como alguns autores falam, a mercantilização, e a gente sabe que existe mesmo, né, de todos esses serviços que acabam elitizando mesmo algumas práticas que poderiam ser difundidas. E aí, uma abertura de inserção desse conhecimento nas instituições educacionais acaba dando um ganho de perspectiva. Assim também como se falou muito da expansão do acesso à informação durante a pandemia, porque muitas coisas que não estavam na internet passaram a estar na internet. E aí o maior número de pessoas começaram a ter oportunidade de fazer cursos, inclusive eu mesma fiz cursos que eu queria há muitos anos, eu nunca, né, tinha tido oportunidade porque teria que viajar, era um curso que acontecia em períodos específicos, eu, educadora em sala de aula, tendo sempre as férias nos mesmos períodos rígidos, inviabilizava, e agora se abriu a possibilidade da realização disso online. Obviamente que isso é para a parcela da população que tem internet, né? E tem aí capacidade de organização e monetária para investir, porque continua, né, tendo que ter um investimento monetário agora. Você não desloca mais, mas você tem aí toda uma seleção para quem está de fato conseguindo ter acesso, né? A partir, obviamente, do básico, porque grande parte das pessoas não tem internet, isso tem que deixar muito claro, né? Mas houve, de fato, uma expansão desse acesso. Uhum. Não, exato. Houve uma expansão do acesso, houve uma popularização, digamos assim, mas a gente ainda está muito longe da democratização, né? Da ideia de democracia como, de fato, algo possível para todos e todas, né? Disso a gente ainda está bem longe, né? E aí, pegando um gancho, né, do que tu falou, cara, se todo mundo de fato conseguir desenvolver as suas potencialidades, é um ganho geral, né? Todo mundo, todos e todas vão estar mais felizes, vão estar mais satisfeitos, vão estar fazendo aquilo que gostam e que têm potencial para desenvolver. Então, é o ideal para todos e todas, né? É o ideal para a população, para a nação, para o país, né? De uma forma geral. E aí o Brasil ele é interessante porque
de novo, né, indo na ideia do Japão, bom, se a gente já viu, né, que lá na frente, se a gente seguiu exatamente esse mesmo caminho, primeiro que não é exatamente possível, né, mas enfim, se a gente fosse de fato seguir exatamente o mesmo caminho, a gente está vendo que o Japão já está tendo problemas, né? Isso nos possibilita repensar antes de seguir esse percurso, para já fazer um desvio antes, né? E o país, aqui, o Brasil, né, o nosso país, ele tem uma potencialidade gigantesca porque a gente tem diferentes matrizes culturais presentes no nosso território, né? Isso é uma potencialidade enorme. A gente consegue, ou a gente poderia conseguir no Brasil, né, trazer muitos diferentes pontos de vista sobre qualquer uma das questões que a gente enfrenta enquanto sociedade. Porque são muitos olhares distintos, partindo de matrizes culturais distintas, né? Infelizmente, a gente ainda olha para a nossa população e taxa algumas culturas como atrasadas e outras desenvolvidas, né? Como se fosse uma questão linear, né? Onde a gente sai de uma situação de um povo, aspas, né, primitivo e depois de um certo percurso esse povo vai estar desenvolvido, né? Uma visão ainda muito hierárquica das culturas, né? Mas se a gente se der conta que, na verdade, as diferentes culturas, elas são diferentes pontos de vista que estão no mesmo lugar, né? Não existe uma hierarquia entre elas, isso nos traz potencialidades, porque são múltiplos olhares, quanto mais opiniões, digamos assim, sobre um problema, mais perto de achar uma solução melhor a gente está, né? Isso são potencialidades que a gente tem enquanto nação, mas a gente tem que romper aí algumas questões de pontos de vista históricas, sociais, econômicas, políticas, né? Que ainda a gente reproduz muito um padrão externo, um padrão eurocêntrico, né? Dentro dessa cultura que a gente pode chamar de uma cultura ocidental, moderno, colonial, né? Que é justamente essa base dessa ciência moderna que muitas vezes se coloca como superior frente a outras perspectivas, outros olhares de mundo, né? Claro, no mundo hoje é importante frisar que a ciência ela é super importante, né? A vacina, por exemplo, ela é desenvolvida a partir de um método científico, a partir de estudos científicos. Não estou negando a ciência, né? Isso é importante frisar no mundo hoje em dia. Mas a gente também tem que ter cuidado para não reproduzir uma hierarquização dos saberes, né? Onde só um ponto de vista é o único possível. E aí, é interessante que você falando, porque fiquei aqui pensando, assim, se a gente consegue, quanto sociedade, garantir o acesso aos direitos básicos que todo cidadão deveria ter direito. Não, todo cidadão deveria ter acesso, né? Porque direito nós temos. O que não se efetiva é a gente não consegue chegar ali na realização do que está na legislação. E se a gente consegue se aproximar de práticas, né, que nos permitam conhecer melhor a nossa essência, seja qual for, claro, partindo de um pressuposto positivo, né, que você consiga se aproximar do melhor possível de você mesmo, né, a gente provavelmente saia de uma estrutura de reação, porque a gente vai sair desse lugar de sobrevivência e vai conseguir acolher muito melhor o outro. A gente vai acolher muito melhor as diversidades, porque o nosso país ele é muito diverso. Então, a partir do momento que a gente se realiza e que a gente tem as nossas necessidades garantidas e a gente consegue caminhar para um processo de autoconhecimento, e eu estou falando autoconhecimento num processo amplo e complexo, que é poder ter tempo para se conhecer minimamente, porque né, no ritmo que a nossa sociedade ela tá, a gente não tem esse tempo, porque a gente está sofrendo estímulo o tempo inteiro, a gente não para para se ouvir, a gente mal respira. Então, nesse sentido, há uma esperança, né, que consigamos trilhar outros caminhos a partir desse básico,
né? Inclusive de maior amor, justiça social e acolhimento. E aí nós vamos trilhando para o fim. Queria saber se você quer fazer alguma fala rapidinha de encerramento. E nós vamos caminhando para o final. Não, acho que é agradecer a possibilidade de estar aqui dialogando sobre esses assuntos e sobre essas inquietações, né? Frisar que acho que a minha ideia, a nossa ideia, né, não é trazer também respostas, né, como se a gente fosse os donos da verdade, são olhares e inquietações e a ideia é dividir essas inquietações, né, com as pessoas, essas reflexões. Então, a primeira coisa é essa e, e agradecer por poder estar aqui, né, trocando. E temos que ter esperança, inegavelmente, temos que ter esperança, né? Quero agradecer também a todas e todos que possam nos ouvir. Conte para nós, né, o que você achou, né, se alguma coisa fez sentido para você, se não fez, compartilhe, porque a gente está nesse mundo digital de tantas telas e a gente fala para tantos e tantas que a gente não conhece, às vezes conhece e não conhece esse nosso lado, né, algumas questões dos nossos trabalhos, das nossas buscas. Então, façam também, se possível, esse diálogo. Eu quero muito agradecer o Pedro que topou estar aqui, porque é muito difícil conseguir roubar ele para trocar algumas ideias de forma compartilhada. E aí, fazendo essa fala aqui agora, eu já pensei outra coisa, assim, eu acho que na próxima, porque nós estamos em casa, em cômodos diferentes. E eu acho que vai ser mais legal se a gente fizer tudo num cômodo só na próxima, porque eu acredito que vai ficar Pode mais ser. gostoso. Porque nesse mundo tão digital, né? Tá tudo tão. Eu fiquei pensando nisso. Não queremos gerar gatilhos de aglomeração, então preferimos ficar à distância. Mas podemos também experimentar outros espaços de troca. Para nós é uma aventura, porque a gente conversa muito, a gente troca muitas ideias, e já há alguns anos a gente vem desejando também trazer isso para a internet. A gente participa de eventos presenciais juntos, a gente desenvolve trabalhos juntos. No entanto, né, estruturar isso em vídeos também, né, para levar para outros espaços, é uma coisa que a gente vem postergando e hoje foi uma primeira aventura. Eu estou muito feliz e tem certamente muitas coisas legais para a gente trocar e compartilhar. Legal. Até, na verdade, frisar, né, que eu que fico fugindo dessas... O convite foi feito inúmeras vezes, agradecer a Monique por me gerar essa inquietação também, né? Que eu que fico fugindo dessa conversa aqui. A gente conversa no off, mas na hora de fazer a gravação eu fujo, né? Então, também tomei coragem e cá estou. Faz E uns acho que vale a anos pena, já. foi muito bom, gostei bastante. Faz uns anos que a gente está enrolando, né? E aí marcou uma data e aí ele fugiu de novo. E agora tá certo. Obrigada, meu amor. Um Consegui beijo. adiar em uma semana, mas aí a segunda semana não consegui fugir. Não, mas é isso aí, tem Mas que. vale frisar que as inquietações são dele, tá? Esse tema surgiu de inquietações dos estudos atuais dele. E que a gente fez uma conversa muito legal e que acho que mereceu ser um empurrão para essa realização. Então, Muito bom. um beijo, boa semana para todas e todos. Até breve.